Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre o Oriente Médio, uma das principais regiões da Ásia, uma região que você ouve falar muito. Você ouve falar muito nos noticiários, nas notícias internacionais. E quando você ouve falar de Oriente Médio, ouvir falar de Oriente Médio, você pensa em quê? A palavra, a expressão Oriente Médio te remete ao quê? Muitas vezes remete a petróleo, a islamismo, atentados terroristas. Essas são as principais coisas, as principais situações que as pessoas se ligam quando pensam em Oriente Médio. Mas agora a gente vai estudar mais aprofundado. Vamos entender com detalhe essa que é uma das principais regiões da Ásia. Vamos lá, vamos começar pelo nome. Oriente Médio, o que significa Oriente Médio? Gente, Oriente é tudo que está a leste. Está a leste, Oriente, né? O Japão, a China, a Coreia, extremo Oriente, estão no extremo leste do planeta. Olha lá no mapa, onde que está o Japão e a China? Não está no extremo leste do mapa? E o Oriente Médio? Está a leste, Oriente, mas a uma distância média. Uma distância média de quem? Da Europa. Essa é uma visão totalmente eurocêntrica. Esse nome é um nome eurocêntrico, né? Tá a Oriente, uma distância média da Europa, né? Por isso o nome Oriente Médio. E quantos países fazem parte do Oriente Médio? Bom, aí já o primeiro ponto que não há consenso. Algumas pessoas dizem 15 países, outros 16, outros 17. Não é um consenso entre os estudiosos, entre os geógrafos, quantos países fazem parte do Oriente Médio. Algumas pessoas consideram o Egito parte do Oriente Médio, o Paquistão, outras não consideram o Paquistão. Então, é muito ambíguo em relação a isso. Vamos considerar, geralmente, 15 países. Tá? Geralmente, 15 países fazem parte do Oriente Médio. Como a gente está estudando a Ásia, vamos deixar de fora o Egito, que é africano, e não vamos considerar o Paquistão também não. Beleza? Então, 15 países. Galera, primeiro ponto aqui. Esses 15 países, né, essa região do Oriente Médio, é o berço das três principais religiões do mundo. As três religiões mais praticadas no mundo tiveram seu berço nessa região do Oriente Médio. As três principais religiões monoteístas. Um só Deus. As três principais religiões monoteístas. Quais são? Cristianismo, judaísmo e islamismo. Tá? As três principais? As três principais. Tá? Se você é católico, ou protestante, ou espírita, você está incluso aqui no cristianismo. Tá? Além disso, no mundo a gente tem o judaísmo e o islamismo, que são muito praticados, né? Principalmente o islamismo é muito praticado no mundo inteiro. Tá? Então a gente pensar cidades sagradas, o Oriente Médio está cheio de cidades sagradas para as três religiões. Jerusalém, né? Belém, onde Cristo nasceu, Meca, uma cidade sagrada para o islamismo. Né? Então a gente tem várias e várias cidades sagradas. E não só berço das três principais religiões, como berço de muitas civilizações. Quando você ouve falar em história, Mesopotâmia. Mesopotâmia onde fica hoje? Fica no antigo Iraque. Aliás, no atual Iraque, né? Fica no atual Iraque, Oriente Médio. Tá? Mesopotâmia, entre o rio Tigre e Eufrates, dois principais e importantes rios do Iraque. Ok? Então vamos lá, gente. Olha só, essas três religiões, mas no Oriente Médio, qual que é a mais praticada? Qual que é a mais cultuada no Oriente Médio? O islamismo. Tá? Islamismo é a religião mais praticada. Né? Aquelas pessoas que acreditam em Allah, que tem o Alcorão como livro sagrado, o profeta Maomé. Essa é a religião mais praticada dentro do Oriente Médio. E aqui um ponto importante, não vá pensando que tem milhões, bilhões de pessoas que praticam o islamismo, que seja uma coisa só.
Assim como o cristianismo também tem divisões entre católicos e protestantes, por exemplo, o islamismo também tem divisões entre xiitas e sunitas, né? Seriam as duas principais vertentes do islamismo. E aqui um ponto importante, tá? Um ponto importante. Não vamos confundir árabe com muçulmano. São duas coisas distintas e aluno do Kelton Reis não pode fazer confusão em relação a isso. Vamos lá, gente. Árabe. Árabe é uma etnia e um idioma, tá? A pessoa que nasce, por exemplo, na Arábia, né, da etnia árabe, ela é considerada árabe, tá? Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. Etnia, tá? O pai de uma pessoa e a mãe são árabes, o filho vai ser árabe. Etnia, e tem também o idioma árabe, que é o idioma mais falado no Oriente Médio, tá? Então, etnia e idioma. Muçulmano. Muçulmano, sim. Aí é a pessoa que pratica, faltou a cedilha aqui, gente, ó, ainda bem que vocês me avisaram. É a pessoa que pratica a religião islâmica, tá? Muçulmano, então, é a pessoa que pratica a religião islâmica, tá? Seja árabe ou não, tá? Religião, você não precisa ter uma etnia para praticar determinada religião. Tanto que o país com o maior número de muçulmanos no mundo é a Indonésia, um outro país da Ásia que não fica no Oriente Médio, que não tem população de maioria árabe, tá? Então, muçulmano é pessoa que pratica a religião islâmica. Se você está me vendo, se você se converter ao islamismo, você vai ser um muçulmano, independente se você é brasileiro, branco, preto, verde, amarelo, você se converter no islamismo, você é muçulmano. É claro que a maioria dos árabes são muçulmanos, por isso a confusão, por isso existe a confusão, mas uma coisa não tem relação direta com a outra. Show de bola? Bora continuar aqui então. Ó, Meca, isso aqui vai ser importante pra gente. Meca, uma cidade sagrada do islamismo, tá? A principal cidade do islamismo, né, fica na Arábia Saudita e todo muçulmano, lembrando, muçulmano é a pessoa que pratica a religião islâmica, todo muçulmano tem que rezar voltado para Meca, né? Acha a localização onde está Meca e reza sempre voltado para Meca. É a cidade sagrada do islamismo. Lá é onde está localizada a Kaaba, C-A-A-B-A, Kaaba, que é um dos monumentos sagrados do islamismo, tá? Uma cidade muito importante para essa religião. Vamos lá, Israel, olha só. Israel agora vai se diferenciar um pouco dos outros países do Oriente Médio. Por quê? Israel é um país criado em 1948, ou seja, em termos de país, é muito recente, tá? 1948, em termos históricos, é ontem, tá? 1948, e principalmente maioria judaica. A maioria da população de Israel pratica a religião judaica. Isso vai ser palco de muitos conflitos dentro do Oriente Médio. Vale lembrar, a maioria do Oriente Médio islâmica, Israel judaica, já tem uma diferença religiosa muito grande, muito forte. E a questão do território, já que é um país criado em 48, antes de 48 aquele território não pertencia a Israel. Então você tem a questão territorial e a questão religiosa juntos, tá? Aqui criando muitos conflitos dentro do Oriente Médio. Outro ponto importante, economia. E quando a gente fala em economia no Oriente Médio, o principal produto que tem que vir à cabeça é o petróleo. O petróleo é o principal produto do Oriente Médio. A região Oriente Médio é onde se encontram as maiores reservas petrolíferas do mundo. A maior parte do petróleo mundial é explorado no Oriente Médio.
tudo bem? Principalmente numa área conhecida como Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico fica ali entre a Arábia, o Kuwait, o Irã. Ele concentra boa parte do petróleo mundial nessa área, ok? Então, assim, pensou em Oriente Médio, em termos econômicos, pensou em petróleo. Tanto que, por exemplo, a Arábia Saudita, a maior parte do seu território é desértico. Então, a economia do petróleo acaba sendo vital para esses países. Tudo bem? E aí vai ter a criação da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. OPEP, que vai ser um órgão muito importante no mercado internacional do petróleo, né? Controlando muitas vezes o preço do petróleo internacional. Tá? Isso aqui vai ser muito importante, principalmente quando a gente for falar de oil shock, né? Do choque do petróleo. Repetindo, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Tá? Começou aqui no Oriente Médio, mas hoje abrange outros países que exportam petróleo fora do Oriente Médio, como a Nigéria na África e a Venezuela e o Equador aqui na América do Sul. Show? Mudei o quadro aqui, se liga. Então vamos lá, pessoal. Desigualdade social e econômica dentro do Oriente Médio. Pessoal, é um equívoco pensar que uma região com 15 países vai ter uma homogeneidade, vai ter uma igualdade social e econômica entre esses países. Que não vai haver diferença entre países ricos e países pobres dentro da região. Tá? Assim como qualquer área grande do planeta Terra, há uma desigualdade social e econômica. Praticamente qualquer área, às vezes dentro de uma cidade, como o caso das cidades brasileiras, você consegue observar uma desigualdade econômica, bairros ricos e bairros pobres dentro de uma cidade. Você consegue observar isso dentro de um país como o Brasil, regiões ricas, regiões pobres. Imagina uma região com 15 países. Há uma desigualdade social e econômica muito forte entre eles. Nós vamos ver agora. Os melhores IDHs, os países mais desenvolvidos dentro da região. Tenho certeza que você já ouviu falar de vários. Vamos lá. Catar, né? País pequenininho, onde vai ter a Copa do Mundo, né? Uma península ali no Golfo Pérsico, região riquíssima em petróleo. Tá? Catar, o Kuwait, outro país pequeno, Israel, que eu falei agora há pouco, Bahrein, uma ilha no Golfo Pérsico, Emirados Árabes Unidos, EAU. Ah, professor, nunca ouvi falar de Emirados Árabes Unidos, mas já ouvi falar de Dubai, já ouvi falar de Abu Dhabi. Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes. Dubai, um emirado dentro dos Emirados Árabes Unidos. Tá? Essas duas cidades, né, tem o emirado e tem a cidade, fazem parte desse país aqui. E a Arábia Saudita também, um dos maiores países da Ásia. Tudo bem? Olha só, gente, vamos prestar atenção. Se a gente se tocar aqui, ó, Catar, Kuwait nem tanto, mas Bahrein, Emirados Árabes, são países que estão apostando no turismo de luxo. Dubai, por exemplo, talvez seja a principal expressão desse turismo de luxo dentro do Oriente Médio. Os governantes do Emirados Árabes Unidos, né, eles tiveram essa visão, falaram, ó, o petróleo, que é a nossa base da economia, é um combustível fóssil, ele vai acabar. É questão de tempo ele acabar, é questão de tempo o mundo mudar a matriz energética e deixar de consumir petróleo da forma como é consumido hoje em dia. Quando isso acontecer, nossa economia é baseada no petróleo. O que a gente vai ter de riqueza? E aí eles começaram a incentivar o turismo de luxo. Tá? Turismo para pessoas com grande renda, com ricos, milionários, atraindo para esses países gastarem seus dólares e seus euros lá em Dubai, lá em Abu Dhabi, lá no Catar. Não é à toa que o Catar vai ter Copa do Mundo, não é à toa que tem Fórmula 1, sei lá, acho que no Bahrein e em Abu Dhabi também tem. Tá? Então, turismo de luxo. Tem o grande prêmio do Emirados Árabes Unidos,
vai um monte de ricaço lá assistir, os ingressos caros, os hotéis caros, tudo lotado, é a fonte de renda que eles vão ter. Tá? Investindo inteligentemente, investindo numa alternativa ao petróleo, porque o petróleo vai acabar. É questão de tempo, não sei quando, mas vai. O mundo vai deixar de consumir petróleo da forma que consome hoje. Então, esses países aqui investindo em turismo de luxo como outra fonte de renda. E geralmente esses países são os países que têm os melhores índices de desenvolvimento humano, estão nas melhores situações sociais e econômicas. Beleza, e os piores? Os piores IDHs. Alguns você já ouviu falar também, principalmente a Síria. Né? Síria é um país em guerra até hoje. Uma guerra civil sangrenta na Síria, até hoje em guerra. Jordânia, ali próximo a Israel, Iêmen, Omã e o Afeganistão. O Afeganistão também, que enfrentou uma guerra durante muito tempo aí, né? Várias guerras, na verdade. Enfrentou guerra com a União Soviética nos anos 80 e também teve a invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos após o atentado de 11 de setembro de 2001. Então, um país extremamente devastado, né, que apresenta um dos piores IDHs do Oriente Médio e um dos piores IDHs do mundo. Tranquilo? Então, essa diferença é importante. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Aquele abraço.